E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar de Campeonato Brasileiro que tem um novo líder. Na verdade, não é um novo líder, né? A gente se acostumou aí por muitas e muitas rodadas a ver o Botafogo no topo da tabela. Palmeiras chegou à ponta na rodada anterior e agora, depois de vencer o Palmeiras em pleno Allianz Parque, assim, um chocolate, não pelo placar, mas pelo que foi o jogo. Foi um chocolate, né? O Botafogo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro, aumenta aí a sua chance de título. E hoje, cara, eu não vou muretar. Eu falei ontem e vou manter o que eu falei. Claro que tudo é uma questão de... Eu não sou, eu não sou um cara que prevê um futuro. Tudo é uma questão de momento, né? A gente sempre fala isso aqui. Tudo é uma questão de momento. E eu falei, cara, pra mim quem vencer esse duelo, essa é a final, essa pra mim é o Brasileirão, o campeonato de pontos corridos, obviamente, mas pra mim esse era o jogo derradeiro, esse era a final do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vence o Palmeiras na casa do Palmeiras. Eu vou ressaltar isso mais de uma vez, porque esse é um fator muito relevante para o Palmeiras conseguir uma vitória importante, que não fosse a vitória, pelo menos o empate. E perdeu de forma categórica. Não foi uma derrotazinha, foi uma derrotaça. Foi uma derrota. E assim, e a derrota que eu vejo do Palmeiras e a vitória conquistada pelo Botafogo é uma vitória que vai além do placar. É uma derrota que o Palmeiras sofreu que vai além do placar. Eu vou deixar em destaque aqui o Palmeiras por conta do trabalho do professor Abel Ferreira, que é um trabalho de longuíssima data, né? 4 anos no Palmeiras. O cara, ele é uma unanimidade. Para mim, ele é incontestável, né? Então, alguns torcedorzinhos vaiaram lá e aí outros ficaram meio bravos. A frustração de você perder em casa. Eu acho legítimo a vaia, né? A gente vê programas esportivos já repercutindo. Ah, o Abel foi vaiado. Esse torcedor é muito burro. Não, esse torcedor ele é emocionado, né? E ele tem razão. Você tomar 3-1 em casa é motivo de vaia, sim. Né? É motivo de vaia, sim, independentemente de quem seja. Isso não quer dizer que o Abel é ruim, que ele tem que sair. É o momento, o torcedor vive o momento. Ou você acha legal você pagar. Eu não faço nem ideia de quanto custou o ingresso para ir lá ver esse jogo, hein? Eu não faço nem ideia. Eu vou tentar. Eu acho que eu tô chutando baixo, tá? Eu acho que eu estou chutando baixo. Mas você pagar R$ 100. Você pagar R$ 100 para ir numa noite de terça-feira no estádio, ver seu time jogar em casa contra o vice-líder, né? Jogo que vale o título praticamente. E você vê uma derrota por 3-1. Eu falei, para mim foi um chocolate, foi uma goleada não no placar, mas no que aconteceu dentro do jogo. Mostra uma série de problemas, assim, expôs uma série de virtudes. Eu vou voltar a repetir, desculpa aqui sendo repetitivo, como diria o saudoso Mauro Betting, né? Cara, assim, expôs uma série de virtudes da equipe botafoguense e uma série de vícios, né? Assim, de coisas ruins e ultrapassadas que tá acontecendo no Palmeiras. Então a derrota, para mim, ela foi mais de um âmbito. Ela não foi placar, ela foi na questão do treinador, na forma de pensar o time, nos atletas que compõem o time. Hoje o Botafogo tem, cara, assim, tem pelo menos 2 atletas que jogam na seleção brasileira, né? Tem vários atletas de seleção, né? Tem o Igor Jesus, tem o Luiz Henrique, tem o Almada, que aí já na seleção argentina, né? Tem um time jovem, rápido, veloz, habilidoso. O Palmeiras, por muito tempo, assim, ó, quando o Palmeiras e o Flamengo. E é curioso, né? O Palmeiras e o Flamengo seguem rivalizando. O Palmeiras tem um jogador expulso e o Flamengo também tem, né? É interessante isso, né? Como eles parece que caminham juntos, né? Parece que caminham juntos, mas enfim. Cara, assim, em dado momento, quando o Jorge Jesus sai do Flamengo e o Flamengo vive aquele. Começa a viver essa turbulência de treinadores. Para mim, o Flamengo nunca viveu uma crise, mas viveu uma turbulência de treinadores. Um vem, o outro vai, problema de vestiário, jogadores superados. O Palmeiras sempre foi elogiado no sentido que, assim, pô, Palmeiras ele não continua com os seus medalhões.
Palmeiras ele se desfaz dos seus medalhões e consegue manter um time mais jovem e mais, cara, assim, com mais fome de título, sem panelinhas, né? O Abel foi muito, o trabalho do Abel foi muito exaltado nesse sentido, assim, de você conseguir, você ter a capacidade de renovar o seu time e não ficar refém de jogadores superados, muitas vezes jogadores que, poxa, entregaram muito ao clube. Existe um sentimento de gratidão muito grande, mas que tá na hora de dizer adeus. Só que hoje a gente vê o contrário, né? Como eu falei, pô, o Botafogo investiu muita grana, obviamente que investiu muita grana, mas, cara, a turbinada que esse time ganhou, a injeção de ânimo, claro que tem o trabalho do treinador, não adianta você contratar um monte de gente boa e não ter um treinador legal. Claro que tem o trabalho do treinador. O Arthur Jorge, para mim, hoje, ele é o melhor técnico em atividade no Brasil. Essa partida, para mim, ficou muito clara a diferença. Hoje, tá? Eu não estou dizendo o maior. O maior, para mim, em atividade no Brasil é o Abel Ferreira. Mas hoje, o Abel, em relação ao Arthur Jorge, eu tô comparando dois treinadores conterrâneos, tá? Eu não vou nem comparar com um treinador aqui do futebol brasileiro, um treinador brasileiro, né? Vamos pegar dois treinadores portugueses. São conterrâneos. Hoje, em relação ao Arthur Jorge, o Abel Ferreira está superado. Ele é um treinador ultrapassado em relação ao trabalho que faz o Arthur Jorge. Isso quer dizer que ele é um treinador ruim, que ele é um treinador péssimo, que não pode treinar o Palmeiras? De forma alguma, porque em relação... O Palmeiras hoje é o vice-líder, né? Em relação ao restante do campeonato, o Abel supera todos os outros treinadores. Ele só é superado pelo Arthur Jorge, que é o líder do campeonato. Então, assim, por isso que eu tô falando, tomar cuidado com as interpretações antes que o torcedor fique bravo. Hoje, comparando o Arthur Jorge e Abel Ferreira, o Abel Ferreira, ele é um treinador ultrapassado. Mas em relação ao restante do campeonato, não. O Abel não é ultrapassado. Né? Nada a nada. Não fosse um Botafogo do Arthur Jorge, o Palmeiras seria líder. Ou não? Pela somatória de pontos. Então... hoje o Botafogo tem, cara, assim, tem tudo que tem de melhor. Tem um treinador melhor, tem uma equipe melhor, mais fresca, mais jovem, mais habilidosa, mais decisiva, com mais protagonismo. E cara, assim, eu acho que ficam reflexões importantes em relação ao Palmeiras, que eu sempre falei aqui, né? O Abel, ele tem que ser exaltado, ele é um grande líder, ele é um grande ídolo, né? É um grande líder, um grande ídolo. E o torcedor tem que o exaltá-lo. Só que é uma coisa que eu já vim falando, assim, não é de hoje, não é de ontem, é questão de ano que a gente está falando aqui. O fato do Abel ter entregue tanto, tem que ter esse sentimento de gratidão, mas ele não é isento de cobrança. O Abel Ferreira, ele não é isento de cobrança. Desde a queda da Libertadores do ano passado, que por conta da teimosia do Abel, para mim, em colocar jogadores jovens, o Palmeiras foi eliminado pelo Boca. Desde daquele fatídica eliminação, eu venho falando, o torcedor palmeirense, vocês precisam cobrar o Abel. Ele não é intocável, ele é intocável, mas assim, ele não é o sabe tudo, ele não é o dono da verdade. Vocês devem gratidão, obviamente. Ele é o melhor treinador em atividade no país, certamente que sim, mas ele comete erros. E o erro dele, a teimosia dele, custou a eliminação pro Boca, para aquele horrível, para aquele horripilante time do Boca. O que o Boca fez de relevante essa temporada? Nada, né? Aquele horripilante time do Boca eliminou o Palmeiras por conta da teimosia do treinador. E a teimosia, ela continua até hoje. Porque essa temporada, para mim, ela é ainda mais grave. O que vem acontecendo, gente, dadas as devidas proporções, né? Eu tô falando de problemas do Palmeiras e o Palmeiras é o vice-líder. Só que não tem... hoje o Palmeiras não tem o que é preciso, o que é necessário para bater o Botafogo. Se quer ser campeão, você tem que bater a melhor equipe. E para bater a melhor equipe, você tem que ser melhor que eles. Hoje o Palmeiras não tem o que é necessário para bater a melhor equipe em atividade no futebol brasileiro, que é o Botafogo.
Então, assim, eu falo, pô, essa temporada pra mim, ela é ainda mais grave em relação à eliminação na Copa do Brasil, na Libertadores e agora o título brasileiro, que eu acho que foi por água abaixo. Ela ainda é mais grave, porque os títulos, e veio um título do Campeonato Brasileiro ano passado, meio que acaba mascarando os problemas, né? O título ele acaba mascarando os problemas. E não são problemas gravíssimos. Pô, eu falo isso porque são problemas fáceis de serem resolvidos. Porque o Abel, ele manda e desmanda no futebol do Palmeiras. Então, assim, são problemas fáceis de serem resolvidos. Só que, cara, pegar Dudu, pô, todo respeito, Dudu, assim, gratidão eterna. Não dá, cara. Não dá mais. Ainda mais depois daquele acontecimento dele ir pro Cruzeiro. Cara, não dá mais. Só que o torcedor pediu, o Abel comprou e o Dudu tá jogando. Quer dizer, o Dudu tá entrando em campo. O Dudu não está jogando. Marcos Rocha, cara, grande lateral, né? Mas assim, eu acho que já foi o ciclo do Marcos Rocha. O Palmeiras precisa da renovação. Aí, pô, o Abel. Aí que eu acho que entra a parte mais grave. Eu tô falando primeiro eu entrei na questão da renovação. De você, cara, você precisa cortar vínculos com jogadores que foram heróicos, né? Que são marcantes, mas que, pô, que hoje podem entregar, e o Marcos Rocha eu acho que pode entregar ainda. Mas, cara, você tem que procurar uma opção de mercado já. Infelizmente. Mas tudo bem. O que eu acho mais grave são as contratações recentes. O Palmeiras decidiu abrir os cofres para trazer jogadores por conta de uma insistência, de uma reclamação, cara, do Abel Ferreira que fazia exposed em tudo quanto é coletiva e foi lá. O lateral esquerdo hoje, que é o Caio Paulista, né? E o Abel tem que insistir, porque foi um pedido dele. O Felipe Anderson. O Abel tem que insistir, porque foi um pedido dele. Então, assim, você vê que os problemas hoje, assim, o Abel escolheu errado alguns jogadores. O Abel escolheu errado alguns jogadores. Talvez não tenha escolhido errado. Talvez eles não tenham entendido ainda o funcionamento do Palmeiras. Tá tudo bem. O problema é insistir nesses caras. Porque esses caras ou não vão ter mais capacidade de jogar no Palmeiras, ou eles não estão prontos. E o Abel tá vendo isso. Ele sabe disso. Ah, mas nos treinos o cara são um leão. Então, assim, cara, se no treino ele é um leão e no jogo ele é um gatinho, desculpa, esse cara não pode ser titular do Palmeiras. Né? Então, por isso que eu tô falando, esse ano eu acho que ele é ainda mais grave, porque até o ano passado, o Palmeiras tinha que lidar, o Abel ele tinha que lidar com uma questão assim, de um perfil bem agressivo, bem agressivo não, bem conservador em questão de contratações, e esse ano o Palmeiras foi agressivo. E contratou quem o Abel pediu. E essa renovação, entre aspas, não aconteceu. Por quê? Eu não sei. Aí é coisa do Abel refletir o seu trabalho, ver o que deu certo e o que deu errado, coisas que ele tem que repensar. Eu sei que não deu certo. E não tá dando certo em relação ao Botafogo, gente. Em relação ao restante do campeonato, o Palmeiras está muito melhor. Muito obrigado. Agora, em relação ao Botafogo, nós estamos falando de título aqui. Em relação ao Botafogo, o Palmeiras não tem o que é preciso. E o Botafogo, cara, tem exatamente tudo o que é preciso para ser campeão. Até os protagonistas que o Palmeiras tinha no passado, eles não querem ser protagonistas. Eles se omitem nos momentos mais importantes. Aí, cara, vamos lá. Aí vai reclamar de arbitragem, vai falar disso, vai falar daquilo. Bom, vamos lá. Daqui a pouco a gente fala do jogo rapidinho, ó os resultados do dia, né? Fluminense 0, Criciúma 0, resultado terrível para as duas equipes. Fortaleza 0, Flamengo 0. Pô, foi legal, hein? O Flamengo foi pra cima, cara. Pô, Felipe Luiz meteu o atacante, foi pra cima, velho. Foi pra cima. A expulsão, ela atrapalhou um pouquinho, né? Foi do Pulgar, né? Se eu não me engano. Acabou atrapalhando um pouquinho. Um pocão, na verdade. Mas foi interessante de ver Felipe Luiz em modo, cara, é uma promessa muito interessante, viu?
Muito interessante. Estou com muita expectativa para o que vai ser o 2025 do Flamengo. Atlético Mineiro 2, Juventude 3, mais uma rodada do Galo sem vencer. Agora mais uma derrota, né? É impressionante como o Galo não consegue vencer no Brasileiro. E olha, de repente está achando que já ganhou a Libertadores. Você vai ter do outro lado um Botafogo que ó, tá vindo com mas muita moral depois de ter amassado o Palmeiras na casa deles, né? Então, assim, cuidado, hein? Tá apostando todas as fichas na Libertadores. Cuidado. Na Copa do Brasil já não deu certo, né? A Copa do Brasil já deu tudo errado. Tá aqui, ó. Botafogo 73. É claro que existe chances matemáticas do Palmeiras, até porque o Botafogo, se eventualmente. Cara, assim, dependendo do resultado da Libertadores, pode ser um resultado de muita euforia, de muita alegria, jogadores já querendo férias, em modo Natal, e aí de repente empata 2 últimas rodadas, o Palmeiras jogando um futebol horroroso vence as 2 últimas rodadas e pode ser campeão, isso pode acontecer. Eu acho que cabe ao torcedor palmeirense, cara, ter a sua fé e fazer a sua superstição. Eu acho que não custa sonhar. É difícil, o time tá jogando futebol para isso? Não tá. O Palmeiras não tá jogando bola há muito tempo. E defensivamente é um pavor. Todos os gols que o Palmeiras tomou, assim, foi coisa de nível amador, cara. Com todo respeito. Para um treinador que está há 4 anos no Palmeiras, foi coisa assim de nível amador. Foi uma coisa assim horripilante. Ah, tá tirando mérito do ataque do Botafogo. Não, não tô tirando mérito do ataque do Botafogo. O Botafogo tem todos os seus méritos, inclusive o segundo gol, o lançamento do John. O Palmeiras provou do seu próprio veneno, né? Palmeiras provou do seu próprio. Isso é uma jogada que característica do Palmeiras. Começar a jogada com o goleiro e tá sempre um atacante de velocidade ali para de repente fazer um golzinho. Isso aconteceu muito ao longo das últimas temporadas. Provou do seu próprio veneno. Mas isso mostra o quê? Para mim, um time que tem um treinador que está há 4 anos no comando técnico, para mim mostra um problema muito grave. Um problema muito grave. E esse, para mim, é o mais grave de todos. O mais grave de todos. Não é renovação, não é jogadores que ele indicou e que não estão jogando nada. É assim, é o quanto que o Palmeiras decaiu na questão defensiva. Assim, caiu muito, caiu assim, vertiginosamente. A qualidade assim, é algo assombroso. É algo assustador. E os últimos jogos que o Palmeiras venceu, para mim, não convenceu. Jogou pragmático. Por isso que eu acho que dá para ganhar as 2 últimas rodadas, com certeza dá. Tem que fazer isso, jogar o mínimo, né? Jogar o mínimo para vencer, retomar modo 2020, né? Modo da chegada do Abel, retranca, gol de contra-ataque com o Rony. Retranca, gol de contra-ataque. E aí rezar, né? Para dependendo do que acontecer na Libertadores, o Botafogo ser campeão e ficar numa ressaca, ou de repente não é campeão e tá numa tristeza. E aí arrancar esse título aí nas 2 últimas rodadas. Mas é muito difícil. É importante a gente destacar que é muito difícil. Internacional aqui, agora, a chance de título internacional, para mim, já, né? Chega a, no máximo, aos mesmos 70. Pode fazer 68, 70, pode chegar aos máximos 73 do Botafogo, né? Pode chegar no máximo aos 73. Teria que vencer as últimas rodadas e aí ver os critérios de desempate, né? Enfim, sonhar, assim, sonha com responsabilidade, né? Que, pô, sonhar ali discretamente, né? Vamos sonhar discretamente. É isso, né? Bom, Fortaleza está aqui na 4ª colocação, iguala com o Internacional em 65 pontos, o Flamengo 63. Chega aqui também, se a gente olhar o Atlético Mineiro, 44 pontos. Juventude, com essa vitória, chega a 42 pontos, importante, né? Nessa briga contra o rebaixamento. Criciúma e Fluminense, como eu falei, o empate foi péssimo para as duas camisas, tá? Empate horripilante para os dois. Vamos lá. As chances de título do Botafogo só aumentam, né? O Palmeiras ainda tem uma chance relevante, tá? O Palmeiras ainda tem uma chance muito, mas muito relevante de ser campeão. Mas é aquela coisa. Agora não depende mais dele. Tem que fazer a sua parte e tem que torcer contra. E é isso, né?
as chances de título. 75,79 para o Botafogo, Palmeiras 22,79. Internacional com 1,04 e o Fortaleza 0,38. Muito difícil, né? Tanto para o Inter quanto o Fortaleza. O Botafogo com certeza vai pontuar nas últimas rodadas. Nem que seja 2 empates, eu tenho certeza que o Botafogo vai pontuar e aí é o que eu falei. É pro torcedor palmeirense fazer a sua fé. Eu acho que assim, sonhar não custa e a superstição ela sempre tem as suas características, né? Vestir a camisa, o que você fez na temporada tal, que deu certo. Eu acho que, cara, vale tanto para todo pro Botafoguense, quanto pro Palmeirense, quanto o Colorado, torcedor do Leão também. Faz a sua fé, mano. De repente pode acontecer, né? De repente pode. É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas se de repente acontece do Inter, por exemplo, o Inter campeão brasileiro. Se de repente acontece, cara, vai ser um negócio histórico, né? Que eles vão lembrar para sempre. Pô, tínhamos 1% de chance de ser campeão e fomos. Fizemos a nossa. O que você fez? Usei a camisa invertida, usei a camisa de outra cor. Não foi o vermelho, foi a cor do, sei lá, né? Foi uma camisa especial. Não sei, gente. Eu acho que toda superstição é válida e o torcedor tem que criar suas novas superstições, né? Faz parte. Vambora, que eu tô me delongando aqui. Opa, aqui, ó. Bom, aqui a questão do, 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 do quanto que, assim, análise do jogo, né? Por Eduardo Rodrigues. Assim, do quanto que eu acho. Assim, aqui tem vários motivos do porquê que eu acho que o Botafogo goleou o Palmeiras. O placar não reflete uma goleada, mas assim, goleou em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Acho que assim, são muitas reflexões que têm que ser feitas. E eu acho que assim, o Abel é um cara muito vaidoso, e eu já falei assim, e tem razão de ser, por tudo que ele já conquistou. Só que eu acho que ele ser superado mais uma vez por Arthur Jorge e o destaque da imprensa internacional é importante. É importante porque ele é um cara que sempre não, né? Várias e várias oportunidades cita o Guardiola, o Klopp. Fala pro Guardiola vir pro Brasil para ver como é que ele é. O Abel tá provando o seu próprio veneno, né? Porque ele ironiza, ele faz as suas provocações. E essa derrota, mais uma derrota pro Arthur Jorge, mostra que assim, ele não é um treinador que não digo nem. Eu não sei se ele era bem cotado na Europa para treinar algum clube europeu, algum grande clube europeu. Mas cara, assim, essa demonstração de ser superado por um conterrâneo 2 vezes de forma incontestável, ele perde pontos, ele perde crédito no futebol europeu, assim, eu acho que em níveis que talvez ele nunca mais vá para lá. Nunca mais vai para lá. Então, se ele quiser reativar esse sonho, né, de repente até um clube português, olha, ele vai ter que repensar muita coisa. E ele sabe o que está errado. Ele é um cara aficionado, ele sabe o que está errado. Só que ele insistiu em alguns erros, na minha opinião. E eu acho que é importante a imprensa internacional destacar, porque, como eu disse, ele é vaidoso, né? Ele é vaidoso e muitas vezes arrogante. Só que eu sempre falo aqui, a soberba, a arrogância, ela precede a queda. A soberba e a arrogância precedem a queda. Na Libertadores do ano passado, o Palmeiras insistiu em erros, né, apostando numa superstição, apostando em algo místico para superar o Boca e não deu certo. Mais uma vez, o Abel insiste, né? E é o que eu falei, cara, por tudo que aconteceu, por toda a trajetória, tem motivo dele ser um cara supersticioso. Mas só a superstição não ganha jogo. Então, assim, o periódico português, qual que é o periódico português? O jornal português A Bola descreveu que o time de Arthur Jorge destroçou o Palmeiras do Abel Ferreira. O periódico português escreveu que o primeiro gol deu estabilidade emocional. Além disso, ressaltou que a expulsão do Marcos Rocha foi o que destroçou o Palmeiras. Assim, por mais que a expulsão do Marcos Rocha tenha condicionado a construção do placar mais elástico, o segundo e o terceiro gol, eu falei, assim, para mim é coisa assim de amador, né? É coisa de quem não sabe o que está fazendo.
Defensivamente falando, né? Defensivamente falando. Mas, enfim, tem todos os méritos do Botafogo. Também não vou tirar. Eu só digo assim, uma equipe que se consolidou e que se caracterizou por muitos anos com uma equipe muito sólida, muito forte defensivamente, tomar os 3 gols da forma como tomou, para mim, assim, é coisa de que o trabalho, ele desandou. O trabalho, ele, em vez de evoluir, que é a tendência natural que você espera com os anos, ele involuiu. E isso, para mim, é muito grave. Isso, para mim, mostra, é muito grave, porque, de repente, demonstra que tem alguma coisa no trabalho muito errado, muito acomodado, né? Ou que nem tá trabalhando. Alguns jogos parece que o Palmeiras nem tá trabalhando a parte defensiva. Parece que nem tá treinando isso. Então, ó, aqui estatística mais uma vez, né? A gente já passou pelas estatísticas. Vamos lá, do Flamengo, né? Citar aqui o Flamengo. Felipe Luiz disse que foi para cima, né? Fui para cima. Vir aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido ainda, em casa, durante o ano inteiro, e continua sem perder. Eu acreditava que a única forma de vencê-los seria ir atacando e tentando ir para cima deles. A ideia para mim foi muito boa, velho. Foi muito boa. Infelizmente, acabou terminando empatado, mas eu acho que a ideia foi boa, a premissa é legal e a promessa, cara, assim, a promessa para mim ela é muito, eu vejo com muito otimismo, com muito entusiasmo o trabalho do Felipe Luiz para o ano que vem. Muito, mas muito entusiasmo, tá? Atlético Mineiro, eu vou deixar aqui em destaque para vocês, né? Mais um, cara, assim, mais uma rodada sem vencer. O jejum ele só aumenta, né? Fluminense também, deixar o destaque do Fluminense. E aqui, cara, mais uma vez voltar à tabela, deixar alguns destaques. Tá aqui o Flu, não tá fácil. O Criciúma tá na zona do rebaixamento. Juventude respira. O Galo aqui, ó, situação estacionado, né? É difícil, gente, é difícil. Bom, me delonguei um pouco, ó, me ultrapassei um pouco, né? A gente acaba falando demais, como sempre. Hoje teremos Cruzeiro e Grêmio. Deixa eu pegar aqui, ó, a agenda do dia. Cruzeiro e Grêmio. A gente vai tentar acompanhar o máximo desse jogo aí. E é isso. Amanhã a gente volta para falar mais de futebol, enfim. Mais alguma coisa? Eu acho que não, né? O Corinthians acertou a contratação do Hugo Souza. Eu não trouxe a notícia, mas a gente traz amanhã. A gente traz tudo amanhã, tá certo? Tínhamos que dar destaque a este grande jogo. E foi um grande jogo de fato, tá? É isso, gente. Ó, encerrando as atividades por hoje. Valeu demais. Muito obrigado. Um forte abraço. Amanhã nós estamos de volta. Grande beijo, grande abraço e até a próxima. Tchau.